Olá, cá estou eu mais uma vez. Boa noite, eu sou o Rui Ganga, sou coach e estou aqui para falar contigo, partilhar mais um bocadinho deste início de noite. Vamos falar um bocadinho sobre desenvolvimento pessoal, especificamente sobre um tema de transformação, que é foco. Quão importante é sermos capazes de nos focar realmente no que queremos, que mecanismos o nosso sistema tem, o nosso corpo, a nossa mente tem, para se focar no que realmente importa, para conseguirmos atingir resultados extraordinários. Para começar, eu vou pedir para que quem já está a assistir tenha a oportunidade de partilhar esta live com amigos. Este crescimento no desenvolvimento pessoal é sempre mais divertido com outras pessoas, com quem possamos partilhar as nossas experiências, e por isso fica esse convite para partilharem o direto com amigos. E eu vou já chegar aqui. Boa noite, setor. Olá. Ok. Olá, alunos. Muitos alunos, assim de repente, que fixe. É bom saber que inspiramos as gerações mais novas para estes assuntos, que potencialmente são uma grande seca, mas que são as pecinhas do puzzle para uma vida extraordinária. Então, começando, porque sabem que eu não gosto muito de deixar assim estes diretos nem compridos, nem com uma grande seca no início, enquanto estamos à espera que as coisas comecem. Eu sei que o pessoal vai entrando, eu vou dizendo olá ao pessoal, olá Vítor. A minha vozinha está a ficar bonita, eu já tenho aqui a minha água como plano B, se me virem a tossir já sabem, está tudo bem. Então, foco. Porquê que é importante o foco? Porque na busca pelo sucesso nunca podes perder o foco. O foco é essencial quando queres viver uma vida realmente extraordinária, viver uma vida bem-sucedida. E para percebermos o que é uma vida bem-sucedida, eu gostava da vossa ajuda. Eu gostava que aqui nos comentários vocês me dissessem o que é ter sucesso para vocês. Porque sucesso é aquele tema que acaba por ser um bocadinho abstrato. Ainda assim, abstrato porque depende de pessoa para pessoa. Mas ainda assim eu quero encontrar uma definição que sirva para toda a gente. Vamos experimentar, vamos definir o que é sucesso. E para isso eu preciso que cada um de vocês aí que está desse lado possa escrever aqui qualquer coisa a explicar o que é sucesso no seu ponto de vista. E depois no final eu tenho para partilhar uma definiçãozinha que talvez faça sentido encaixar também nas vossas vidas. Então, vamos a exemplos práticos. Eu sou fotógrafo, para além de coach. Para mim, ter sucesso é fazer boas fotos, que os clientes gostem de mim, gostem do meu trabalho, que os convidados também se divirtam a fazer as fotos e que me recomendem. Para mim, isso é sinal de sucesso. Contudo, sucesso tem que ser gerido em várias áreas da vida. Eu tenho muita tendência a falar da minha área profissional, porque de alguma maneira eu acredito que quando nós conseguimos os resultados que merecemos na nossa parte profissional e financeira, é mais fácil chegarmos a outros lugares, é mais fácil criar a qualidade de vida que queremos, é mais fácil ter as coisas que achamos que precisamos para ser felizes, que às vezes nem precisávamos na realidade. Por isso, sucesso, vamos aqui às definições. O Vítor já partilhou aqui a sua opinião. O sucesso é o alcance do nosso objetivo. Muito bem, é a capacidade de alcançar objetivos. Está quase lá a definição, está quase lá. Tu já fizeste o mapa, por isso já tens quase, a definição está quase lá. É só ler daquele livrinho, dos recursos que são entregues no final do treino. Mas então, na área pessoal, para mim, no meu ponto de vista, sucesso é ter uma família, é ter filhos, é ter uma casa. Por isso, tudo isso, para mim, faz parte, encaixa na definição de sucesso. Portanto, todas estas coisas que eu estou a partilhar convosco acabam por ser os meus objetivos. Então, sucesso é vencer na vida e chegar aos nossos objetivos. Muito bem. Eu queria mais uma definiçãozinha. Porque realmente aqui a Matilde já está alinhada. Já só falta fazer o mapa, Matilde. Então, o sucesso é a capacidade do ser humano atingir os seus objetivos, sejam eles quais forem. E esta última parte é muito importante. Sejam eles quais forem. Quantas vezes na nossa vida, porque não tivemos sucesso em algum ponto, em algum momento, acabamos por deixar para trás o que realmente queremos. E como é que sabemos se realmente queremos alguma coisa?
Porque começamos a sentir assim uma espécie de vazio dentro de nós, de que falta mais alguma coisa que esteja alinhada com os nossos desejos mais pessoais e mais individuais. Então, sucesso é a capacidade do ser humano atingir os seus objetivos, sejam eles quais forem. Portanto, objetivos ao nível dos sonhos. Se tu és capaz de acreditar que és capaz de atingir esses objetivos, top, fantástico. Talvez com os recursos certos também consigas chegar lá. E o foco é um dos ingredientes essenciais para sermos todos capazes de atingirmos os nossos objetivos. Muitas vezes não conseguimos atingir esses objetivos porque nos deixamos desfocar, seja por questões práticas, seja por questões emocionais. Então é muito importante compreender este mecanismo de foco. Algumas das capacidades mais importantes para o ser humano são definidas pela capacidade de nos focarmos. Estas coisas que eu vou dizer a seguir deixam de fazer sentido quando nós não somos capazes de manter foco, atenção e... qual é a outra palavra que eu tenho aqui anotada? E concentração. Foco, atenção e concentração nas coisas que realmente importam. Ou seja, a nossa capacidade de compreender o meio que nos rodeia, compreender a informação que nos é passada, cai por terra a partir do momento em que nos desfocamos. A nossa memória cai por terra. Nós deixamos de ter a capacidade de nos lembrarmos do que aconteceu se não estávamos a viver o presente, se não estávamos focados no que realmente estava a acontecer. Na aprendizagem, já que eu tenho aqui muitos alunos super fofos, na aprendizagem, quando nós estamos realmente a aprender alguma coisa que sabemos que vai ser útil para o nosso futuro, mas não nos empenhamos a manter o foco no momento da aprendizagem, na prática não vamos aprender nada. E então só estamos a acabar por perder tempo. Depois temos a capacidade de ler emocionalmente as outras pessoas, de fazer aquela leitura emocional de o que é que o outro está a sentir e também o que é que eu estou a sentir. Não conseguimos fazer isso se estamos sempre a fugir, se a nossa atenção está sempre a fugir para coisas que distraem a nossa mente, para coisas que relaxam a nossa mente, que nos desfocam. E vamos perceber a seguir que também é importante esses momentos. Contudo, esses momentos, sendo importantes, tornam essencial que outros momentos de foco, para que nós sejamos capazes de utilizar essas capacidades que nós temos enquanto seres humanos, de compreender, memorizar, aprender, ler e interagir. A interação é essencial desde o início da humanidade. Eu acho que quando na Bíblia, lá em Gênesis, fala que o homem estava sozinho, ele realmente precisava de uma mulher para interagir, não era só para procriar, porque efetivamente o ser humano precisa de conectar-se com outros seres humanos para evoluir. Porquê? Porque as experiências dos outros seres humanos que nos rodeiam, elas vão sempre acrescentar-nos algo. Nós não precisamos de cometer os mesmos erros e também podemos nos inspirar no caminho de outros seres humanos para também traçar o nosso caminho da mesma forma. Por exemplo, eu dando aulas de fotografia aqui a muita gente que está aqui a assistir, que fico muito feliz por esses meninos terem esta capacidade de quererem saber mais sobre estes assuntos, é muito positivo partilhar a minha experiência enquanto profissional, que eles podem depois decidir se querem reproduzir ou não nas vidas deles. Porque da mesma maneira que eu consegui chegar a um patamar profissional na área da fotografia, talvez, se eles tiverem o mesmo tipo de empenho, o mesmo tipo de foco, eles também consigam chegar lá. Melhor, talvez não, aqui é certo. Se eles aplicarem as mesmas metodologias, vão certamente ter os mesmos resultados que eu tenho atualmente. Então, qualquer uma destas características, compreender, memorizar, aprender, ler e interagir, elas precisam de foco. Sem foco, nada, nenhuma destas características, eu volto a dizer, compreender, memorizar, aprender, ler e interagir, nenhuma destas capacidades do ser humano funciona sem foco. Então, o que é que te anda a desfocar? E eu tenho uma pergunta mais importante antes, porque quem fez o mapa vai saber a resposta. Quando fazemos as coisas pela metade, porque nos permitimos desfocar, o que é que acontece? O que é que acontece a quem faz as coisas pela metade? Querem comentar aqui? Nós aprendemos lá, naquele texto magnífico, que eu não vou comentar mais do que isto. Quando fazemos as coisas pela metade, serás um... Vocês podem comentar aqui. Quem fez o mapa pode colocar aqui a palavra. O foco Exatamente. Não serás bem sucedido. Ou outras palavras parecidas. Mas pronto, não precisamos de dizer exatamente o que está escrito.
Muito bem. Serás um derrotado. Também pode ser. Mas deixámos os curiosos que ainda não fizeram o mapa irem ao mapa descobrir o que falta nesta frase. Se fizeres as coisas pela metade, serás... Eu vou deixar. Eu ia dizer, mas eu vou deixar. Mas então, o foco desempenha um papel fundamental no sucesso, na capacidade de atingirmos os nossos objetivos, na capacidade de utilizarmos os nossos melhores recursos no caminho dos nossos sonhos. E agora? Faz sentido perceber melhor como é que o foco funciona, o que é que nos anda a desfocar e o que é que podemos fazer para nos reconectarmos com esta nossa capacidade de focar? Faz sentido? Digam lá aí, sim, sim. Ok? Vamos avançando. Então, eu nesta live, eu não tenho convidados confirmados, portanto, se alguém que estiver aí quiser interagir comigo, o Vitor, a Bia, se alguém que estiver aí desse lado quiser entrar em live comigo, fica à vontade para mandar aqui o botão, carregar aqui no botãozinho a dizer que quer participar em direto e eu estou aqui para aceitar a vossa interação. Então, as coisas que eu vou abordar hoje, sim, muito rapidamente, em princípio isto vai durar uns 15 minutos, são quais são os desafios do foco. Porquê que perdemos o foco? Compreender melhor este músculo que é a atenção. O que é este músculo da atenção? 3 tipos de foco, porque não existe apenas um, existem 3 tipos de foco. Esta é uma teoria partilhada por Daniel Goleman, num livro chamado Foco, e como viver uma vida mais focada. Interessa? Este último ponto, eu tenho 5 pontos para falar, por isso vou deixar aqui para o fim. Outras palavras que eu posso estar a usar quando me estou a referir a foco é foco, atenção, concentração e se tiverem outras palavras semelhantes podem partilhar aqui comigo. Mas na prática, quando eu estiver a falar em atenção, em concentração e foco, estou a falar sempre da mesma coisa. Desafios ao foco. Quais são os desafios que temos à capacidade ou incapacidade de manter-nos focados em algum determinado assunto? Primeiro ponto será a ausência de objetivos. Porque muitos de nós temos objetivos pequeninos. Ou seja, temos a capacidade de definir um objetivo de quando eu sair do trabalho e eu quero ir para casa. Então, eu tenho o objetivo de quando o relógio tocar nas 5 ou nas 6, eu vou sair e vou fazer a viagem. Só que estes são objetivos, micro-objetivos que estão programados na nossa rotina, no nosso cotidiano, no nosso dia-a-dia. Quando eu falo em objetivos, eu falo em ter realmente objetivos a médio prazo. Porque estes objetivos do cotidiano só nos mantêm esta estrutura social a funcionar. Não nos permitem chegar mais longe, não nos permitem evoluir, não nos permitem estarmos motivados com algo que pode acontecer no futuro se eu estiver focado nesse objetivo no presente. Portanto, é assim que se conquistam objetivos. Então, esta ausência de objetivos, esta ausência de expectativas com o futuro, de coisas que queremos conquistar, faz com que não seja possível valorizar tanto determinadas tarefas que talvez pudessem ser consideradas maçadoras, como ir a aulas de fotografia, queridos alunos, ou aprender matemática. Ok, para que é que isto vai servir? Porque não compreendemos a utilidade que isto vai ter no futuro e na construção do nosso futuro. Então, é comum nos dias de hoje, e cada vez mais com os equipamentos móveis, com os joguinhos de computador, estarmos à procura de soluções rápidas para nos sentirmos felizes. A tal geração da dopamina. Geração que está tão viciada a estímulos pequeninos de curto prazo, que são instantâneos, que nos fazem sentir instantaneamente interessantes, interessados e felizes, por culpa desta dopamina, que é um neurotransmissor que é libertado no nosso sistema sempre que alguma coisa nos faz libertar esse sinal positivo. Portanto, a dopamina é uma espécie de goma de açúcar do nosso sistema mental. E então, no momento em que nós temos essa libertação de dopamina, nós queremos mais e ficamos viciados em mais. A nossa atenção vai para um sítio e não necessariamente para o sítio que nos faz evoluir e construir e crescer. Então, a nossa atenção, é importante perceber que ela é uma espécie de corrente. Ela existe, ela vai sempre para algum lado. Agora, nós precisamos de compreender se estamos a programar o nosso sistema para levar a nossa atenção no caminho dos nossos sonhos ou simplesmente estamos a
desperdiçar o nosso tempo e a nossa atenção. E aqui tempo é uma palavra muito importante, porque tempo é o maior, é o recurso mais valioso que cada um de nós temos. Não apenas porque não sabemos exatamente quanto tempo temos aqui na Terra, quanto tempo temos para pôr os pezinhos no chão, mas principalmente porque tempo é aquele recurso que nós transformarmos em dinheiro, em riqueza física, financeira, que nos permitem atingir outros objetivos mais materiais. E às vezes esses objetivos mais materiais até nos permitem ajudar emocionalmente outras pessoas. Então é muito importante compreender de que maneira é que o nosso foco está a ser canalizado para uma coisa que realmente nos faz evoluir e crescer e viver uma vida completa, no lugar de viver apenas de curtos estímulos de dopamina, de pequeninas gomas que aquelas aplicações como o Instagram, que tem muitas coisas boas, mas tem outras que são um bocadinho mais viciantes, que temos que aprender a gerir. Joguinhos de computador, eu lembro-me muitas vezes, quando estou a planear estas coisas, lembro muitas vezes do Candy Crush. Era tão divertido aquilo, mas já imaginaram porquê? Sempre que vocês alinham 3 elementos ou 4 elementos, já não sei ao certo, já não jogo isso há muito tempo, aquilo dá-vos uma explosão de gráfica sonora que vos faz sentir que vocês conseguiram. O próprio tipo de som que sai dali, aquela estrutura de coisinhas que rebentam múltiplas vezes, tudo isso dá a sensação de que vocês se estão a aproximar de um sítio que vocês nem sabiam que queriam aproximar. Então, todos aqueles estímulos fazem-vos sentir aquele entusiasmo que nós devíamos era realmente estar a sentir pela nossa vida e pelos nossos objetivos. Não era por um joguinho de telemóvel que não nos vai literalmente levar a lado nenhum. Então, quando é que foi a última vez que estiveste realmente conectado contigo próprio? E vou aproveitar para mandar um abraço aqui ao meu amigo Pedro Seixas. Fico feliz que estejas aí. Ana Antunes. E ao pessoal que foi entrando entretanto. Ao Luís. Muito bem. Então, Margarida também está cá. O Bruno, Cláudio e não estou a ver mais ninguém. Luciana, exatamente. Pronto, se eu não disse o nome de alguém, desculpem-me, mas obrigado pela vossa presença e pela vossa participação. Comentem aqui coisas, porque eu fiz agora, acabei de fazer uma pergunta. E então, quando é que foi a última vez que estiveste contigo mesmo? Realmente contigo, ou seja, isto é, quando estiveste calado, sem telemóvel, apenas a parar para perceber o que é que estás realmente a sentir neste momento. Sem distrações, sem internet, sem joguinhos de computador. E talvez, se te permitires parar um bocadinho e abrandar um bocadinho, consigas começar a perceber a urgência que o teu sistema tem de procurar algum tipo de recompensa fora deste sistema. Aqui este número mágico vai entrando, agora tem 10 pessoas, daqui a pouco tem 4, depois vai ter 20. Porquê que isto oscila tanto? As pessoas vão atrás de algo e de repente não encontram aquilo que as faz sentir a tal dopamina e, ok, vou fechar, não estou para aturar este gajo a esta hora, não é isto que eu quero. Tudo bem, mas compreende porquê. Compreende que talvez, neste momento, o mais importante fosse seres capaz de te focar em ti próprio. Eu já vou lá a dicas no final. Vou então avançar. Vamos trabalhar para viver menos de recompensas a curto prazo. Um dos desafios do foco é também fazer melhores escolhas. Compreender porque é que fazemos determinadas escolhas. E aqui no campo das escolhas, porque é que escolhemos pegar no telemóvel? Às vezes não temos necessariamente o poder de escolha de pegar no telemóvel. Eu partilhei, já com alguns amigos e até com os meus alunos, uma vez eu fui para a escola de autocarro e na viagem de volta, que também tive vida de autocarro, eu fiquei sem bateria no telemóvel. E então dei por mim, numa viagem de 1h30 de transportes públicos, dei por mim uma dezena de vezes a ir buscar o telemóvel, não sei para quê. Então eu sabia que ele estava sem bateria, ele estava no bolso. Mas porquê que eu sentia aquele impulso de pegar no telemóvel? Porque eu tinha programado em mim que quando eu precisasse de sentir algo, era o telemóvel que me ia dar esse algo. Então, o que é que eu fiz nesse dia? Eu desinstalei o Instagram para me sentir um bocadinho mais liberto do tal estímulo, do tal impulso. Desliguei durante algum tempo apenas
para perceber se o facto de eu ter desinstalado mesmo a aplicação me repunha alguma da minha concentração, algum do meu foco. E efetivamente funcionou. Mas eu vou às dicas mais no fim. Então, nós podemos fazer melhores escolhas, porque quando nós temos estas escolhas programadas em nós, a Bia diz que conversa com as velhinhas, fazes muito bem, conexões são sempre muito importantes. E então, essas decisões são feitas por impulso, são desfoques provocados pelas nossas emoções. O nosso sistema vai tendo determinadas necessidades e essas necessidades vão sempre levar-nos ao sítio que vai satisfazer essas necessidades. E então, neste caso, como 95% dos nossos comportamentos são puramente inconscientes, é muito difícil, se não estivermos atentos, se não estivermos focados no que fazemos, se não estivermos a viver o presente, compreender o que é que estamos a sentir e reprogramar estes comportamentos. É difícil, como disse, mas ainda assim é possível. Porque a concentração, o foco, a atenção é como se fosse um músculo. Se nós nos permitirmos relaxar, o que vai acontecer é que vamos viver relaxados com um músculo que não tem força. E então, a partir do momento em que nós damos mais atenção ao nosso foco, nós conseguimos construir um músculo que vai viver de uma forma mais alinhada com os nossos objetivos. Nós vamos poder trabalhar a capacidade de manter esse músculo mais tenso. Vamos fazer esta comparação com estar focado especificamente em algo. E esse foco especificamente em algo vai aumentar a capacidade de longevidade nesse foco específico ao longo do treinamento que fazemos então neste músculo mental. Então é possível trabalhar a atenção e inevitavelmente vamos focar-nos em coisas que nos trazem emoções, que nos fazem sentir coisas, de preferência que nos fazem sentir ali um grupinho de emoções, endorfinas e dopaminas e coisas desse género, porque essas coisas são as recompensas que o nosso sistema tem. Então, é importante quando nos estamos a focar em algo, compreendemos porquê estamos a dar atenção àquilo. Vamos imaginar, se eu quero alguma coisa na minha vida, quero que alguma coisa na minha vida aconteça, mas ela não vai acontecer já. Por exemplo, quero ir à Disney com os meus filhos. Vamos pensar nisto. Eu ainda há pouco tempo estava a fazer planos para isso, agora não vou tão cedo. Um dia vão descobrir porquê. Mas imaginem que eu quero ir à Disney com os meus filhos. Só que eu atiro este objetivo para o ar. E a partir de agora, esqueço. Toda a minha atenção vai para as outras coisas que me fazem viver uma vida mais dispersa. Mas se eu realmente definir um objetivo, eu preciso de perceber quanto é que custa ir à Disney. Eu preciso de perceber como é que eu vou pôr dinheiro de lado para, em algum momento, comprar a viagem para ir à Disney. Posso até perceber quanto tempo vou demorar, seja meio ano, 1 ano, 2 anos, a juntar esse dinheiro para ir à Disney. Quando eu tiver esse plano mais delineado, mais dividido, eu vou poder celebrar cada passinho que me permite aproximar desse objetivo. E ao celebrar, eu vou manter o foco. Porque ao celebrar, eu estou a dizer ao meu sistema, isto faz-me feliz. E então o meu sistema mais inconsciente, os tais 95%, vão passar a estar com uma atenção residual àquele assunto. Quando eu estiver a gastar dinheiro noutra coisa que não está alinhada com o meu objetivo de ir à Disney, o meu inconsciente vai-me fazer questionar esse dispêndio de dinheiro fora dos meus objetivos. Agora, se eu não tenho objetivos, eu acabo por não ter este alerta do meu próprio sistema inconsciente e vou gastar o dinheiro sem definir objetivos nenhuns. Faz sentido para vocês? Vou aqui ler nos comentários. O Filipe disse: repetir o foco acaba como ser algo natural. Treinamento repetido, o cérebro vai assumir como algo normal. É isso mesmo. Definição de objetivos e repetição de comportamentos conscientes. E se eu estou a repetir algo, imagine, eu estou a poupar dinheiro para ir à Disney. Eu vou manter este exemplo porque acho que este exemplo é muito prático. Muita gente quer ir à Disney. E se eu celebrar, cada vez que eu puser uma nota de 10 euros de lado para ir à Disney, eu vou querer pôr aqueles 10 euros de lado mais vezes. Porque eu vou celebrar. Agora, se eu pego nessa nota de 10 euros e coloco no milheiro e sofro, o que é que acham que vai acontecer? Eu até posso ter o objetivo de ir à Disney. Mas no momento em que eu pego numa nota de 10 euros e ponho no milheiro e diz isto vai custar tanto dinheiro, o que é que acham que vai acontecer?
muito provavelmente o meu sistema não vai querer continuar a fazer aquilo. E é aí que as redes sociais, o Instagram, o Facebook, TikToks, estão peritos em viciar-nos. Estão peritos, porque eles dão-nos aquelas recompensas, metem as coisas todas frenéticas, todas lindas, que nos fazem sentir muito entusiasmo, mas tudo isso vive muito pouquinho, dura durante muito pouco tempo. E todos nós, jovens, malta mais experiente, conseguimos perceber o vazio que deixa quando nós permitimos que as redes sociais invadam o nosso sistema de dopamina e nos dá esta recompensa que não nos alimenta. São gomas apenas. E ninguém vive de gomas. Vou aqui ler mais alguns comentários. Ao não festejar, não vai libertar a tal dopamina. É isso mesmo. Por isso é essencial festejarmos pequenas conquistas para programarmos o nosso sistema a atingirmos objetivos. É preciso ser rumo, uma direção, saber onde vai. Isso mantém o foco pessoal. Exatamente. Muito bem, Pedro. Obrigado pela partilha. Depois, outra coisa que me ajuda a trabalhar o músculo da atenção. Eu também falo comigo próprio. Quem é que aqui, e diga eu, fala consigo próprio? Quem é que está habituado a ter conversas assim, sem abrir a boca, consigo próprio? Eu faço isso algumas vezes. Muitas vezes na almofada, mas nem sempre na almofada. Quando me deito na almofada, muitas vezes faço o balanço do meu dia, penso o que vai acontecer na manhã do dia seguinte, programo para acordar a determinada hora por causa daquela tarefa que é a primeira coisa que vai acontecer. Contudo, isto é a minha rotina do dia-a-dia. Quantas vezes é que se permitem parar e compreender realmente o que estão a sentir e falar consigo, com vocês próprios? Então, se fizermos um pequenino exercício aqui, sim, super rápido, eu vou sugerir, os meus alunos já fizeram isto nas minhas aulas. É engraçado, aulas de fotografia, mas eles já fizeram isto. Então, eu vou sugerir que vocês, e os meus alunos que já fizeram isto, digam que se lembram. Vocês vão perguntar a vocês próprios, sem abrir a boca, qual é a vossa cor preferida. Por isso, olhem assim, para dentro de vocês próprios e pensem, qual é a cor preferida? Sem abrir a boca. Qual é a minha cor preferida? E esperem pela resposta. Já têm a resposta? Mental, não precisam dizer a resposta. É isso. Portanto, vocês ouviram a resposta, mas então, se vocês ouviram a resposta, quem é que estava a falar? É isso. Para alguém comunicar e alguém responder, é preciso pelo menos duas entidades aqui dentro de nós. E essas duas entidades, na minha forma de ver, pouco científica, mas na minha forma de ver, é eu e o meu ego. Então, sendo o meu ego todas as coisas com as quais eu me identifico, como o meu ego identifica-se com o meu nome, com os meus olhos azuis, com o meu cabelo preto penteado aqui para o lado, o meu ego identifica-se com a minha vaidade, com os meus filhos, com tudo que eu digo meu, minha casa, o meu negócio, o meu projeto. O meu ego é tudo isso, mas depois há mais. Há o outro eu. Há o outro eu que não precisa de nada disso para existir. Porque na realidade, eu não preciso ter olhos azuis para ser o Rui. Ou melhor, eu não preciso ter olhos azuis para existir. Eu não preciso de ser fotógrafo para ser quem eu sou. Eu não preciso de ser coach para ser quem eu sou. Eu não preciso de ninguém aqui à minha volta para ser realmente quem eu sou. Porque eu existo, simplesmente. Então, existem estas duas entidades. E como o Pedro Seixas diz aqui, nós na realidade somos dois em um. Então, eu gosto de me referir ao eu e ao ego. E são estas as minhas duas entidades dentro de mim. E é importante que estas duas entidades comuniquem e conversem uma com a outra. E muitas vezes estas duas entidades não são os melhores amigos. E é muito importante que estas duas entidades que existem dentro de cada um de nós tem um eu e cada um de nós tem um ego, é muito importante que o eu seja capaz de comunicar com o ego o que realmente quer da vida. Isto faz sentido para vocês? Eu começo a entrar na metafísica e alguns de vocês ficam baralhados. Para mim faz realmente muito sentido existir um eu e um ego. Porque como o meu ego é aquele comportamento mais inconsciente, é aquele comportamento mais irracional, e o eu é a minha consciência, os 5% dos momentos da minha vida em que eu realmente estou a viver de forma consciente, eu preciso de saber dizer ao meu ego o que é que eu quero dele. E esse querer dizer ao ego o que é que eu quero dele tem tudo a ver
tudo relacionado com quais são os meus valores e quais são as minhas crenças mais profundas. Quando nós somos capazes de comunicar ao nosso eu e o nosso eu consegue comunicar ao nosso ego o que quer, nossa vida consegue realmente entrar numa espécie de piloto automático no caminho dos nossos sonhos. Imaginem quando entram no carro a caminho de casa, saem do trabalho, um dia cansativo, já estão cansados mentalmente, entram no carro e de repente aparecem em casa. Como é que chegaram a casa? Já vos aconteceu fazer uma viagem e não saberem exatamente como é que chegaram a casa porque o vosso consciente decidiu descansar e o inconsciente é que literalmente vos trouxe para casa? Então, isto acontece a mim, acontece-me com alguma frequência, e isto acontece porque nós programamos o nosso inconsciente para tomar conta de nós. O problema, na realidade, está quando o nosso inconsciente não está alinhado com os nossos valores e com os nossos compromissos e com os nossos objetivos. Então, deixem-me ler aqui alguns comentários. O problema são eles entrarem em consenso. Disse aqui o Marco. O eu e o ego entrarem em consenso. Compreendo o que quer dizer, Marco. É um desafio, mas o ego é comandado pelo eu. Com intenção, com consciência, é possível dizermos ao nosso ego que tipo de vida é que nós queremos viver, para onde é que nós queremos ir. O problema, como dizes, é o ego não se estar orientado pelo nosso eu. E muitas vezes é exatamente isso que acontece. Nós vivemos em piloto automático o tempo todo e ganhamos momentos de consciência da nossa vida e esses momentos de consciência percebemos que não gostamos dos sítios onde estamos. Não gostamos das coisas que estamos a sentir. Mas o que é que nós fizemos realmente de forma consciente para estarmos num sítio diferente ou para vivermos uma vida diferente? É aí que está o desafio. É nas decisões conscientes e nos momentos em que o nosso ego vai realmente travar no caminho dessas decisões conscientes. Sem nos conhecermos a nós próprios primeiro, não podemos controlar aquilo que queremos fazer e realizar. Mas então quem é que nós somos? Somos o eu ou somos o ego? Só uma curiosidade para aqui, para nascimento de casa. Eu não sei quem é, mas só fica a pergunta. Você conseguiu identificar se era eu ou o meu ego a falar por mim? Disse-me aqui a Matilde. É muito fácil compreender quando é o eu, quando é o ego, porque a autoconsciência, a voz interior que nós temos, é o eu. Porque é consciência. O nosso ego é tudo o resto, aquelas coisas que nós fazemos em piloto automático, aquelas emoções que nós sentimos e ganhamos consciência. A partir do momento em que nós conseguimos separar o eu do ego, nós conseguimos, por exemplo, sentir menos dor emocional. Conseguimos separar aquelas coisas que nos magoam, que nos distraem, porque elas realmente não fazem parte de nós. Elas fazem parte de uma construção e de uma identificação do nosso ego com estas tais outras coisas. Espero ter sido claro. Um dia faço um direto só sobre o ego. Quem quiser que eu faça um direto só sobre o ego, diz aqui, eu quero. Então, vamos aprender a programar o nosso piloto automático, porque isto da consciência, tal como um músculo, que se nós fizermos sempre muita força e levantarmos sempre muito peso, mentalmente, o que vai acontecer é que vamos ficar cansados. Quem é que aqui já sentiu algum tipo de cansaço mental? Diz aí eu. Olha, o Cláudio quer que tu faças um direto só sobre o ego. Está combinado. Eu vou agendar uma data para falar só sobre o ego. E então, este músculo da atenção, nós podemos ficar cansados. Todo o nosso sistema está programado, está feito para poupar energia. Pensem em termos evolutivos. Se não tivermos alimento, não temos energia. Então, uma forma eficaz de sobreviver mais tempo com menos alimento é o nosso sistema estar preparado para poupar energia ao máximo. Mas adivinhem, nós neste momento, pelo menos em Portugal, na sociedade em que vivemos, não precisamos necessariamente de abrandar o nosso sistema para poupar recursos. Nós temos aqui abundância, temos os recursos todos à nossa volta, mas ainda assim o nosso sistema está programado para a lei do menor esforço, não é? Para trabalhar o mais devagar possível. Mas ainda assim nós podemos ir aumentando e esticando os limites, ganhando mais músculo mental, mais capacidade de manter atenção e foco, e esses momentos são importantes para a aquisição de novos recursos, como recursos que nos ajudam a resolver outros problemas. Por isso, é tão importante sermos capazes de nos focarmos
como é importante sermos capazes de relaxar o foco e permitir que a atenção se disperse por várias coisas. Porque eventualmente outras coisas vão ser mais importantes e nós vamos ter capacidade de agarrar esse foco nessas coisas mais pequeninas e talvez aí resida a solução para muitos dos nossos desafios. Porque se nós nos mantermos focados a tentar resolver alguma coisa sem novos inputs, se nós não encontrarmos a solução em 1 minuto, 10 minutos, muito provavelmente nós precisamos de mais informações, de mais recursos para ser capaz de ultrapassar aquele desafio e não de mais foco. Então, esses momentos de flexibilidade permitem-nos chegar mais longe com o nosso foco, com a nossa atenção. Mas então, que tipos de foco é que existem? Eu tinha aqui um comentário antes de eu passar então. O nosso eu tem de compreender e reconhecer o nosso ego para crescer enquanto pessoa. Gosto muito deste comentário. Obrigado, Nascimento. Diz-me aí o teu nome, ou preferes que te trate por Nascimento? Mas comenta aí o teu nome. Muito bem. Então, estava eu a perguntar. Tipos de foco. Já deu para perceber que é importante o foco. Mas também é importante compreender qual é o tipo de foco que estamos a utilizar. Porque cada um de nós tem... é o Mateus. Fixe. Olá, Mateus. Top. Obrigado por estás aí. Fico muito feliz. Ei, tenho uma plateia cheia de alunos hoje. Olha que bom. Existem 3 tipos de foco. Viram eu a desfocar-me? Eu, numa palestra sobre foco, eu a dispersar-me, porque tenho aqui muita gente e estou a dar... Notem, cada vez que eu me disperso, eu estou a dar atenção a outro assunto específico, mas perdi a atenção no assunto original. Pode ser positivo, se o resultado for positivo, pode ser negativo, e aí eu tenho que trabalhar para manter o foco. Mas deixa-me ler aqui. Achas que nos devíamos focar numa coisa ou em alguém que não merece e nos afeta, mesmo que gostemos dessa pessoa, da coisa, mas gostamos da coisa ou pessoa? É uma boa pergunta. Mas é assim, cada um é responsável pelos seus resultados. E por isso, o que eu acho não é importante aqui. O que é importante é compreendermos que se a atenção e o foco naquela situação, naquela pessoa, naquela tarefa, não está a trazer os resultados que nós queremos, das duas uma. Ou temos que mudar a forma como abordamos o assunto, ou temos que mudar de tarefa, de pessoa ou de objetivo. Porque, na realidade, o nosso sistema compreende quando as coisas não estão a funcionar. Nós podemos, com algum medo, alguma crença, querer repetir o processo com medo de perder algo. Mas, muitas vezes, o medo é um mau conselheiro. O medo só serve para nós... Eu já falei disto, não é? O medo serve para nos protegermos. O medo não serve para nós tomarmos decisões. Então, a partir do momento em que estamos a tomar uma decisão por causa do medo, portanto, reflete em relação a porquê é que estás com medo de alguma coisa, deixa que o medo deixe de te paralisar para tomares a decisão radical de mudar o teu foco. Porque é na mudança desse foco, e eu vou dar mais 5 dicas a seguir, que nós vamos conseguir, então, ter resultados diferentes. Portanto, se continuarmos a focar na mesma situação da mesma maneira, vamos obter exatamente o mesmo resultado. E nas dicas a seguir eu já vou partilhar mais um bocadinho. Então, foco interno, foco externo e empatia. Sim, empatia é um tipo de foco. Então, o foco interno é muito importante, e eu vou ter que ler esta parte porque é um bocadinho mais comprida. Consciência dos teus próprios pensamentos, sentimentos e sensações. Isto é fácil de compreender. Portanto, o meu foco interno é o foco que eu tenho para dentro de mim. É autoconsciência das coisas que estão aqui a viver dentro de mim. É a base desta autorregulação, da capacidade de regular as minhas emoções. E assim também, ao regular as minhas emoções, gerir os meus comportamentos e os meus impulsos. Esta autorregulação permite-me reprogramar o meu ego ou o meu inconsciente para determinadas coisas que eu quero atingir no meu futuro e programá-lo para ter os comportamentos alinhados com esses objetivos. Depois, foco externo é o foco naquelas coisas que estão fora de nós. É o foco nas tarefas, como o Mateus estava a dizer aqui. É o foco no que está fora de nós. Foco, estamos a ouvir um som. Foco, onde é que estão os meus filhos, estou a fazer as neiras. O meu filho está a se portar muitíssimo bem. Eu combinei com ele que ele não me ia interromper.
Vamos ver, para já está a correr bem. E então, é o foco nestas coisas que estão à nossa volta. E é muito importante criarmos esta capacidade de foco externo. No outro dia, eu estava a passear com o meu filho de mão dada e o miúdo estava distraído com alguma coisa e ele ia literalmente contra um poste. E eu acredito que esta minha capacidade de focar de forma mais externa me permitiu esta visão mais periférica, porque eu não estava atento ao meu filho, eu estava atento ao caminho e de mão dada ao meu filho. Portanto, a minha atenção consciente não estava no meu filho, mas a minha atenção inconsciente, de alguma maneira, estava conectada ao meu filho, e isso fez com que eu conseguisse, num reflexo, que eu não sei como é que eu fiz aquilo, de o puxar, e ele já não foi contra o poste, mas ele raspou com o narizinho no poste. Portanto, foi mesmo uma resvesca, um pedurique, foi mesmo pertinho, e foi uma reação muito instantânea. E este tipo de reações normalmente são reações inconscientes, porque conscientemente, o processo consciente é muito mais lento do que o processo inconsciente. Então, é um foco externo, esta capacidade de estarmos conectados com o presente, com o que está realmente a acontecer aqui, que não precisamos de gastar energia com isto, mas que sabemos que existe e que faz parte deste mundo mais abrangente onde nós existimos. E depois, é tal empatia, que é o foco no próximo, ou seja, o foco dentro de mim, o foco externo e o foco no outro. E esse foco no outro, ou empatia, eu prefiro escrever aqui empatia, é a capacidade de compreender o que é que as pessoas à nossa volta estão a sentir. Compreender não é aceitar, compreender não é dizer que estás a fazer bem, compreender é apenas saber o que elas estão a sentir, compreender que elas estão a sentir. E o facto de saber que elas estão a sentir algo, permitir que a nossa relação com essa pessoa nos aproxime no lugar de nos afastar. Enquanto professor, é muito interessante ver na mesma turma pessoas que estão motivadas, pessoas que estão atentas, pessoas que estão literalmente a dormir. E muitas vezes eu procuro conectar-me, às vezes gerando mini conflitos com essas pessoas, cá tem aqui alunos que já perceberam isso algumas vezes que eu tenha feito, gerando mini conflitos com as pessoas que estão desmotivadas. Porque eu sei que a emoção que eu estou a provocar vai fazer com que eles deixem de querer dormir nas aulas. E então alguma atenção vai voltar para a aula. E esta capacidade de reconectar com outras pessoas é essencial para o crescimento humano. Então é essencial para criarmos novas conexões com as pessoas à nossa volta, porque ninguém neste mundo vive sozinho. Todos nós temos a necessidade de viver com alguém, mesmo que não possamos viver numa casa sozinho, é possível, mas aquela coisa de viver a vida sozinho, isso não existe. Nós vivemos em sociedade e mesmo que decidamos passear durante anos, mochila às costas, vamos sempre encontrar a nossa necessidade de conexão satisfeita ao encontrarmos com outras pessoas. Portanto, existe uma necessidade do ser humano se conectar com outras pessoas. E por isso a pergunta que eu deixo aqui para saltar para os comentários é: tens utilizado os diferentes tipos de foco de forma equilibrada? Ou talvez estejas mais focado no que estás a sentir? Talvez estejas mais focado no teu mundo externo, mas esqueces de perceber o que é que estás a sentir? Ou talvez estejas tão focado em ser bom, em compreender o outro, que te esqueces de perceber o resto que existe. Portanto, muitas das vezes pode estar a acontecer que estejas a dar mais atenção a um determinado tipo de foco e esse foco ocupa a tua atenção e percas as oportunidades que os outros tipos de foco te permitem construir na tua vida. Por isso, fazem uma reflexão e compreende-se entre o foco interno, o foco externo e o foco no outro, a empatia, quais destes focos é que tu tens usado mais e se consegues então criar aqui um mecanismo que te permita equilibrar um bocadinho mais o tipo de foco que vais usar. Deixa cá ler os comentários, que isto depois os comentários perdem-se, eu gosto de ler os comentários. Achas que nos... Já li este. A Bia disse se isso for o teu foco, respondeu ao Mateus. A consciência de um pai é outro nível, mas também temos de saber gerir a empatia, porque também temos de nos preocupar para connosco, antes dos outros. Ok, Mateus. Perfeito. Deixa-me só mudar algumas palavras, porque nós aqui no OK acreditamos no poder das palavras, da programação neurolinguística, e algumas palavras aqui têm uma força
de ti uma carga negativa, que não precisam de ter, porque eu sei que a tua intenção é muito boa. Então, temos de nos preocupar. Não é bem uma preocupação. Concordas comigo que a preocupação tem uma carga negativa, certo? Então, pode ser só ocupar, sem o pré. Então, vamos nos ocupar connosco primeiros. Porquê? Qual é a pessoa mais importante da tua vida? Consegues responder? Quem é que aqui quer responder? Qual é a pessoa mais importante da tua vida? Digam lá aí. Quero pelo menos uma resposta. Tenho aí 13 pessoas a ver. Uma pessoa... boa, Bia. Exatamente. A pessoa mais importante da tua vida és tu. De cada pessoa, a pessoa mais importante da sua vida é a pessoa própria. Está bem? Portanto, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Porque sem eu não tenho vida. Sem eu não tenho escolhas. Eu não tenho capacidade de abarcar outras oportunidades e criar outras conexões. Portanto, as outras conexões existem porque eu existo. Então, eu tenho que cuidar de mim primeiro. Isso não significa que eu não precise de garantir que a minha empatia está afinada para que eu consiga coexistir com outras pessoas. Eu percebo que aqui existe algum desafio ao lidar com outras pessoas, mas estes desafios, se calhar, fogem mesmo do próprio assunto da empatia. A empatia é apenas reconhecer o que o outro está a sentir. Não é fazer nada em relação a isso. Porque fazer alguma coisa em relação a isso já depende de muitos fatores. Portanto, a empatia é só reconhecer. E talvez decidir não agravar. Porque se eu vejo alguém que está triste e vou ter com essa pessoa e digo: olha, tu estás triste, não estás? Olha, porquê que estás triste? Olha, fala lá disso comigo. E depois até a pessoa fala comigo e digo: pois é, tens toda a razão. Tens todo o direito de estar triste. Não tens sorte nenhuma. Então, se eu for por esse caminho, eu não estou necessariamente a ser empático. Até eu estou a ajudar a pessoa a cavar um poço de tristeza de onde vai ser muito mais difícil essa pessoa sair. Então, compreender apenas que a empatia é a capacidade de compreender o que o outro está a sentir. Só isso. Não é fazer alguma coisa em relação a isso. Deixa cá ver o que quiser, mas também temos de saber gerir a empatia. Compreende? Faz sentido agora? Gerir a empatia é apenas compreender que a empatia termina no reconhecimento do que o outro sente. Não precisas fazer nada em relação a isso. Porque também temos de nos ocupar connosco próprios antes dos outros. Mas isso eu concordo. Se tu não estiveres bem, se eu não tiver sangue, eu posso doar sangue? Não. Então eu primeiro tenho que cuidar de mim. Pensa nisso. Por exemplo, você falar demasiado alto e sempre com boa disposição. O que é que isso significa? Não entendi o contexto, Matilde. Acho que me preocupo mais comigo próprio e na minha vida e decisões, mas também tenho espaço de compreender e ouvir os outros e os seus problemas. Sim e não. Se a tua função pode ser ouvir, para permitir que a pessoa consiga, sei lá, auto-ouvir-se, não é? A pessoa, ao partilhar contigo, está a ouvir-se também, mas não necessariamente fazer alguma coisa em relação a isso. O poder de resolver os desafios é da pessoa que tem os desafios, não é de mais ninguém. Chama-se isso autorresponsabilidade. E eu procuro muitas vezes partilhar isso convosco lá nas aulas. Autorresponsabilidade. Os vossos resultados, os resultados de cada um é apenas da sua responsabilidade. Normalmente eu penso primeiro nos outros e só depois penso em mim. Não sei como parar de pensar sempre nos outros. É fácil, Matilde. Sabes como? É a primeira dica que eu vou dar a seguir. Chama-se toma a decisão. Então, só tens que decidir. Eu, exatamente. Para poder ajudar as outras pessoas, primeiro temos de estar bem, principalmente connosco. E depois do MAP, é muito difícil deixar de estar bem comigo mesmo e ter esta vontade toda de partilhar o conhecimento, de partilhar ideias, partilhar formas de estar e estas formas de pensar que talvez, se puseres em prática, consigas ter uma vida ainda mais extraordinária. Mas então, esta live está a ficar comprida como a caraças. Eu não estava a contar. Estava a perceber que eu planeei isto com muito carinho. Né? Já vamos em 49 minutos. Portanto, eu vou ver se em 5 minutos faço aqui o fecho com as tais 5 dicas de como viver uma vida mais focada. Primeira, e é a resposta para a Matilde também, toma a decisão. Primeiro tens que decidir. É mesmo isso que tu queres? Então decide e faz. Porque ninguém vai fazer por ti e desculpas não mudam resultados.
Queridos alunos, já ouviram isto em algum lado, não é já? Pronto. Desculpas não mudam resultados. Então, tu tens a capacidade de falar contigo próprio. Lembras-te de há pouco? Então, informa-te a ti mesmo que a partir de agora este comportamento não é mais aceitável. Por exemplo, o comportamento de pensar nos outros antes de ti. Então, não é mais aceitável. A partir de agora, sempre que eu estiver a fazer isso, eu vou conscientemente acordar e dizer ao meu inconsciente, para. E eu sou a pessoa mais importante do meu mundo e eu vou cuidar de mim primeiro. Não posso dar o que não tenho. Depois, disciplina a dopamina. Oh, meus amigos, é importante compreender quão viciados estão e agarrados estão a estas recompensas de curto prazo. Elas são boas. Eu não estou a dizer que elas são más. Eu não estou a diabolizar as redes sociais, nem os jogos. Eu continuo a usar as redes sociais e jogos. O mais importante aqui é criar este equilíbrio. Se não estão a ter tempo para os vossos objetivos, mas depois vão às estatísticas das redes sociais e tiveram lá 2h30 por dia, são 2h30 do vosso dia que vocês não estão a trabalhar nos vossos objetivos. Já pensaram nisto? Então, foco nos objetivos, disciplinem a dopamina. Quais são as minhas dicas para isso? Eu há pouco disse, eu desinstalei literalmente o Instagram durante uma semana para compreender e restabelecer aqui o meu sistema. Voltei a instalar, percebi que já não estou o impulso de abrir o telemóvel só para ir ao Instagram no meu caso, deixou praticamente de acontecer. Mas também, por exemplo, podem desativar notificações. Quantas vezes é que vocês vão apenas porque têm uma notificação? Então desativem as notificações. Todos os telemóveis já deixam desativar notificações do Instagram. Assim vocês programam-se, eu vou ao Instagram ou eu vou jogar este joguinho naquela hora. E ao programarem-se, permitirem-se jogar naquela hora, estão a aceitar que em mais nenhuma hora é admissível para o vosso sistema querer a dopamina naquele momento. Querer a dopamina imediata. Está bem? Isto vai fazer com que vocês percebam, no meio do aborrecimento que o vosso dia se pode tornar por não terem tantos estímulos, que vocês instintivamente vão estar mais alinhados com os vossos objetivos e que vão ter mais disponibilidade mental para pensarem nas coisas que realmente importam. Depois, planeia o teu dia. É a terceira dica. A primeira dica foi toma a decisão. Segunda, disciplina a dopamina. E terceira, planeia o teu dia. Planear o dia não é só planear o dia vou para as aulas. Ou planear o dia vou para o trabalho. É planear o dia no sentido de o dia tem que ter trabalho, tem que ter lazer, tem que ter responsabilidades, tem que ter uma série de coisas que cada um de nós sabe que a nossa vida precisa. Então, planeia o teu dia. No meu caso, até planeio a semana. E o meu objetivo com isto é garantir que nesse plano eu tenho oportunidades de lazer. Por exemplo, a maioria dos dias, ao final do dia, eu permito-me estar entre meia hora a uma hora a jogar nos meus óculosinhos de realidade virtual. Então, eu programo-me para de vez em quando, ao longo da semana, não todos os dias, infelizmente, porque eu gosto muito daquilo, sinto muito dopamina, mas não está alinhado com os meus interesses jogar aquilo todos os dias mais do que 1 hora por dia. Por isso, de vez em quando eu permito-me, porque é alguma coisa que me ajuda a restabelecer esta euforia, esta vontade de viver, esta motivação. Então eu programo o momento de receber a dopamina do meu joguinho em determinados momentos da semana. Portanto, planeiem o vosso dia, planeiem a vossa semana. Depois também, definição de objetivos. Quem é que aqui tem objetivos definidos? Eu sei que quem fez o mapa tem, mas ainda assim é importante olhar para esses objetivos, meus amigos, está bem? É importante olhar para esses objetivos e uma coisa que é importantíssima é dividir esses objetivos em objetivos muito mais pequeninos para vocês celebrarem essas conquistas. Então, como aquele exemplo de ir à Disney eu estava a dizer, então o primeiro passo para eu ter certeza que quero ir à Disney é perceber quanto é que custa, certo? O segundo passo é juntar o dinheiro, porque em princípio o impedimento será o dinheiro. Quando eu tiver o dinheiro vou pensar se tenho tempo, mas vamos pensar que o impedimento aqui seria o dinheiro. Então imaginemos, ir a família toda à Disney, 1000 e qualquer coisa euros. Então eu preciso juntar 1000 euros. A minha meta vai ser pôr no milheiro 10 euros por semana. Então cada vez que eu vou pôr, eu dividi o meu objetivo por objetivos mais pequeninos, cada vez que eu coloco 10 euros no milheiro, eu vou estar a celebrar o momento de colocar os 10 euros no milheiro. Então eu vou estar à espera de cada oportunidade que eu tenha
para colocar estes 10 euros no milheiro. E se calhar num dia destes, eu tenho ali 10 euros extra que eu também vou colocar no milheiro pelo sentimento que eu programei o meu inconsciente a viver no momento em que aquilo acontece. Então, esta é a forma que vocês têm de definir objetivos e de reprogramar os vossos comportamentos. Mas nem tudo na vida é assim tão simples. Efetivamente, existem comportamentos mais difíceis de gerir. E por isso é que eu tenho aqui uma quinta dica. Mas antes de ir à quinta dica, o pessoal está muito ativo nos comentários. Deixa cá andar para trás. O Vitor diz, para ajudar as outras pessoas, primeiro temos de estar bem connosco próprios. Já tinha falado deste. Primeira dica, fazer um mapa e descobrir o próprio X. Exatamente, também alinho com isso. O problema dela é que fala muito e diz desculpas, mas não toma ações. Se é outra pessoa, Mateus, a responsabilidade é dessa pessoa. Portanto, qualquer tipo de crítica ao comportamento dessa pessoa é fútil e não leva ninguém a lado nenhum e apenas rompe conexões. Está bem? Portanto, em vez de criticar, dá sugestões. É responsabilidade da pessoa aceitar as sugestões ou não. Mas a crítica, neste caso, não leva a lado nenhum, por mais construtiva que seja. É no lugar de criticar, apresenta soluções. Xiu, o setor já sabe como eu sou. Podes mudar, basta quereres. Não importa, toda a gente sabe, o que importa é tu saberes e tomares a ação para mudar. Exatamente, tomar a decisão. Toma a decisão. Desculpas não mudam resultados. Vamos lá, aqui. Então, está aqui o Cláudio. Nós fizemos isso em aula e repartimos os objetivos. Vocês ainda se lembram? Vocês já fizeram isso ano passado. Escrever numa folha os objetivos para não esquecer a meta e cumprir. Então, como o Victor diz, escrever os objetivos, dividir os objetivos e aqui entra o coach. Eu estou disponível para falar com quem quiser. Mandem-me mensagem privada para agendarmos uma sessão de coaching para compreenderem como podem criar então esses objetivos e viver uma vida mais extraordinária. Portanto, fica aqui o convite e vou lançar o quinto ponto. O quinto ponto é: truques antigos não geram novos resultados. Truques antigos não geram novos resultados. Isto é uma tradução a uma frase do Daniel Goleman, que foi o autor do livro Foco, em que eu me inspirei para fazer esta palestra. Este direto, que realmente é uma palestra, já vai quase com 1 hora, portanto já pode ser palestra. E isto é uma verdade. Quantas vezes é que nos focamos em resolver o mesmo problema, exatamente da mesma maneira, exatamente com o mesmo comportamento, exatamente com a mesma ordem de crenças e valores, quando realmente é isso que está a impedir o resultado positivo, é isso que está realmente a impedir o sucesso. Por isso, a única forma que eu conheço de fazer um real check-up das crenças, valores, definir objetivos, chama-se MAP. Tu que estás aí desse lado, que ainda não fizeste o treino, quando fizeres o treino vais perceber o que eu estou a dizer. Então, é um treino de inteligência emocional. O treino são 3 dias a viver emoções, a reprogramar comportamentos, a definir objetivos para viver uma vida extraordinária. É garantido que no final do treino não só sais mais leve, como leve porquê? Porque deixas o lixo emocional todo lá para trás, lá no hotel, lá que se esvermar, deixas lá um saco de lixo emocional e vens cá para fora com foco, com objetivos, com determinação para viveres uma vida dos teus sonhos, uma vida realmente recompensadora. Sei que há muitas pessoas que não acreditam. Não acreditam, mas eu não entendo bem em que é que não acreditam. Porque a magia da vida não existe para os céticos. A magia é só para quem acredita. Imaginem um espetáculo de magia. Eu posso chegar lá e estragar o truque de magia. Mas quem é que beneficia com isso? Então, permite-te viver a vida com magia. Permite-te viver a magia sem ter que aprender os truques, sem ter que controlar a vida toda. Porque realmente muitas coisas são perdidas na vida quando queremos controlar todas as variáveis e queremos conhecer tudo. Talvez um dia, noutra vida, noutro nível de experiência, nós consigamos saber mais do que sabemos aqui na Terra. Mas aqui nós sabemos que estamos limitados a certo, deixem-me dizer, bandwidth, a certa capacidade da nossa mente. E então, permitindo-nos viver dentro dessa capacidade, vamos viver uma vida mais repleta, mais completa, com foco, com determinação e, de preferência, no caminho dos objetivos que cada um decidir atribuir no seu caminho. E já está!
Quero agradecer a todos a interação que está aí a acontecer, aí os comentários estão a mandar para o Mateus. O Mateus, se quiser, sabe que pode mandar mensagem para mim e eu converso com ele um bocadinho, a Matilde também. Todos os meus alunos sabem que têm a porta das redes sociais e quando passam por mim lá na escola, podem me dar abraço e tudo, e porque eu estou lá para vocês. E o resto do pessoal que está aqui, obrigado pela vossa atenção, pela vossa presença. Espero mesmo. Comentem aí, gostaram desta live? Foi uma live comprida, mas valeu a pena? Quem é que gostou da live? Quem é que vai partilhar o vídeo gravado da live com os amigos? Pronto. Se esta live fez sentido para ti, eu nesta live fiz uma oferta. Se quiseres reunir comigo, fazer uma sessão de coaching, compreender um bocadinho mais sobre o teu processo de desenvolvimento pessoal, como é que o podes começar, manda mensagem, eu estou aqui para ajudar. E esta é a minha missão, é da mesma maneira que um dia uma coach fantástica chamada Ana Antunes meteu conversa comigo, me ajudou a ver coisas que eu não era capaz de ver, que minha atenção não era capaz de encontrar, e eu agradeço profundamente esse momento, essa oportunidade, e estou aqui para partilhar convosco a mesma oportunidade que eu tive na minha vida. Por isso, fica um abraço gigante, gigante para todos que estão aí, e espero ver-vos no mapa brevemente, ou na escola, ou aí no sítio qualquer, ou a tomar um cafezinho numa sessão de coaching. Estamos juntos neste caminho de desenvolvimento pessoal. Um abraço para todos. Deixem-me mandar aqui nos corações, que o meu telemóvel faz isto. Abraço.